Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1. Se todos puderem estar em pé, os que puderem, obviamente. Que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus. Ora, além disso, se requer nos despenseiros que cada um seja encontrado fiel. Diga amém. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Aleluia. Agora diga comigo assim: Senhor Deus, fala comigo. Eu quero te honrar em tudo que o Senhor me chamar para fazer para a tua glória. Amém. Podem sentar, amados. Na semana passada eu falei com os irmãos que nós, neste primeiro trimestre, vamos falar sobre lidando com as coisas espirituais. Partindo de um incômodo que nasceu e vem brotando em meu coração, pela maneira como vejo pessoas lidando com as coisas de Deus, com as coisas do Espírito Santo. Isso é geral, não me refiro especificamente à nossa casa, não, me refiro a geral. E na semana passada eu falei um pouco sobre a seriedade das coisas espirituais. E lembro-me que na introdução eu iniciei dizendo que Deus, o assunto Deus, é muito sério. E nós precisamos lidar com as coisas de Deus com muita responsabilidade. Hoje eu vou falar um pouco sobre lidando com o ministério. Lidando com o ministério. Porque tem muita gente que não entendeu ainda a seriedade de ser ministro de Cristo. Algumas pessoas pensam no ministério apenas do ponto de vista horizontal. Pensam que o ministério só se diz respeito aos homens. Mas antes de ser horizontal, o ministério é vertical. Ele se diz respeito às coisas de Deus. Os irmãos que estão conosco online, convide algumas pessoas para estarem com a gente agora no culto. Manda aí o link para uma multidão. Eu digo sempre que pastor, e quando eu me refiro ao ministério, eu não quero restringir ao pastor, não, a todos aqueles que exercem ministério na casa do Senhor Deus. Mas eu digo sempre que pastores são homens comuns, lidando com coisas incomuns. São homens normais, lidando com coisas que não são normais, são espirituais. Então eu vou conversar um pouquinho sobre o ministério hoje. E na semana passada eu fiz algumas perguntas aqui na introdução da pregação. Eu perguntei, por exemplo, se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito. Por que Nadab e Abiú foram consumidos pelo fogo do altar, quando ofereceram no altar de Deus aquilo que a Bíblia chama de fogo estranho? E perguntei, se o que vale é a boa intenção, por que Uzá foi morto quando tocou na arca, mesmo que a sua intenção era sustentar a arca para que ela não caísse e não se despedaçasse? E perguntei, se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira como eu quero, por que então Deus reprovou o reinado de Saul
quando ele ofereceu sacrifícios, no momento que julgou que Samuel estava demorando demais para chegar. Por causa daquilo, Deus disse: não quero mais você como rei. Rejeitou a Saul. Eu perguntei aqui, se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que então ele recebeu a de Abel, mas rejeitou a de Caim? São perguntas que não podem ser ignoradas. Se Deus é tão romanticamente bom, eu perguntei aqui terça-feira passada, se Deus é tão romanticamente bom, então por que Esaú não teve a segunda chance de recuperar a sua primogenitura? Perguntei aqui, se o que importa é ofertar do jeito que eu quiser, da forma que eu entender, porque afinal de contas o dinheiro é meu, por que será então que Deus matou Ananias e Safira diante de Pedro, quando mentiram sobre a oferta que estavam trazendo para o altar? Se Deus não se preocupa com o que ocorre no culto, por que será então que ele reprovou a igreja de Corinto pela maneira que celebrava a Santa Ceia? Se os lugares que eu frequento e vou não são da conta de Deus, eu vou onde eu quero, por que será que o apóstolo Paulo exortou, e exortou com precisão, aqueles irmãos de Corinto que se assentavam na mesa da ceia do Senhor e depois se assentavam nos altares da idolatria? Paulo chama de mesa do Senhor e mesa dos demônios. Se é verdade que eu posso determinar todas as coisas que eu quero para Deus, por que será que Jesus chamou Pedro de diabo, quando Pedro quis interferir no seu plano de ir à cruz? Se vale de qualquer jeito, por que será que Deus decretou uma sentença sobre a casa de Eli, quando ele não tomou o pé dos seus filhos que estavam profanando o santuário? Se o templo não importa, porque isso é casa física, e Deus já disse que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, por que será que ele disse a Salomão: desde agora estão postos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a toda a oração que se fizer neste lugar? Estamos vivendo um tempo de relativismo, as pessoas estão relativizando as coisas. E dentro desse relativismo, o templo, como casa, para alguns não tem importância nenhuma, vale qualquer coisa. E não é assim, o lugar foi consagrado para a presença de Deus. Se isto aqui é só um violão, está solto? Se isso aqui é só um violão, por que eu não posso tocar na igreja e tocar num bar? Aí eu te pergunto, se são apenas utensílios, por que a mão de Deus apareceu para condenar o rei, quando ele bebeu vinho nas taças do templo? Não são apenas itens? Obrigado. Não são apenas coisas? A questão é o que eu disse aos irmãos esta semana, que o mundo espiritual é regido por leis espirituais, leis e princípios espirituais.
E há quem diga que leis são feitas para serem quebradas. Dentro do princípio espiritual, leis são feitas para serem cumpridas. Alguém pergunta quando o assunto é Deus: e a minha felicidade? Se eu chegar na Inglaterra, eu vou dirigir na mão contrária, porque lá é lei. E eu não vou perguntar para alguém: mas eu gosto de dirigir na mão de cá, porque no Brasil eu dirijo assim. Não, cidadão, você está na Inglaterra, você cumpre as leis daqui. Não quer cumprir? Volta para teu país. Simples. Leis não são feitas para agradar indivíduos de maneira isolada. Leis são feitas para estabelecerem parâmetros de conduta para a vida em comunidade, para a vida em grupo, em sociedade. Quando eu compreendo as leis espirituais que estão aludidas nas Sagradas Escrituras, eu percebo então que não é possível ser feliz fora da lei de Deus. Qualquer felicidade fora da lei de Deus é mera ilusão. Sabe quando você abre o seu computador e você demora de mexer nele e aparecem paisagens extraordinárias? Não se engane, você não está na Suíça, você não está no deserto do Saara, você não está na Itália, você está está apenas à frente de uma imagem para proteção de tela. Tem muita gente que se engana com a imagem da proteção de tela, achando que está sendo feliz fora daquilo que Deus estabeleceu como conduta para a sua vida. Não se engane. Quando nós pensamos em ministério, em chamado ministerial, eu começo pensando que homens e mulheres verdadeiramente chamados não lidam com o ministério como se fosse um hobby ou uma oportunidade na vida, uma aventura. O ministério não visa me agradar, realizar meu sonho. O ministério visa realizar o propósito divino. O ministro verdadeiramente chamado, aquele que cumpre o propósito de Deus para a sua vida, não faz o que quer, não vai para onde quer, nem diz o que quer. Você programa e Deus desprograma, você agenda e Deus desagenda, você não agenda e Deus coloca lá na agenda e faz acontecer. E o livre-arbítrio? Pergunta para Jonas no ventre do peixe, onde estava o livre-arbítrio dele, quando Deus forçou ele a ir de peixe. Pergunta para Paulo, onde estava o livre-arbítrio dele, quando ele quis ir pregar num lugar e Deus não deixou. Atos capítulo 16, quis ir pregar em outro e Deus não deixou, quis ir pregar no terceiro e Deus não deixou, e de repente o Senhor disse para ele: a direção é a Macedônia. Cadê o livre-arbítrio? E como o senhor entende livre-arbítrio? Cá, sinceramente, ainda não entendi. O que eu sei realmente é que quando você entrega a sua vida a Jesus, você faz aquela oração que Jesus fez no Getsemane: faça-se a tua vontade e não a minha. Aí está o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a liberdade de aceitar a vontade divina na sua vida. Isso é complexo, isso é polêmico, isso é amplo, isso é grande. Mas o ministério não é um hobby. O exercício do ministério sacerdotal na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, era visto com muita seriedade. O sacerdote era uma pessoa comum. No que se referia
a sua responsabilidade diante de Deus. Eu estou falando com muito temor e com muito tremor. Eu estou sentindo a presença de Deus de forma extraordinária. Mas estou falando com muito temor, porque eu estou tratando de um assunto altamente espiritual. Agora, o sacerdote era uma pessoa comum enquanto homem, enquanto pessoa. Mas no que se referia a lidar com as coisas de Deus, ele não era comum. Olha só o que eu vou te dizer. E se o irmão ler, por exemplo, Levítico capítulo 21, o irmão vai perceber isso. Levítico é um livro cerimonial. Eu disse essa semana numa live, a minha geração tinha na escola uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. Quem é dessa época, levanta a mão que eu descubro sua idade. Educação Moral e Cívica. Me parece que hoje ela recebeu um outro nome, OSPB, me parece. Só o pessoal da educação aí sabe, né? Ok? OSPB. O livro de Levítico é um livro de educação moral e cívica. Ele orienta a conduta de cada cidadão, de cada classe, de cada posição no ambiente de Israel. E ele traz regras jurídicas, cerimoniais, sociais, conjugais para a vida. Quando você lê o livro de Levítico, Ronei, você descobre que o povo podia fazer algumas coisas que os levitas não podiam. Os levitas tinham restrições que eram maiores do que as restrições do povo, da comunidade israelita, de modo geral. Os levitas, Ramon, podiam fazer coisas que os sacerdotes não podiam. Ou seja, as restrições para os sacerdotes eram maiores do que as restrições para os levitas. Os sacerdotes podiam fazer coisas que o sumo sacerdote não podia. Ou seja, as restrições para o sumo sacerdote ainda eram maiores do que as restrições para os sacerdotes. Exemplo: um levita poderia ir ao sepultamento de uma pessoa conhecida, de um vizinho, de um amigo. O sacerdote só poderia ir ao sepultamento se fosse de um parente. Tocar no morto só se fosse esposa, pai, mãe ou filho. Já o sumo sacerdote não podia tocar num corpo morto nem da esposa, nem do pai, nem da mãe, nem do filho. As restrições eram maiores. Vou traduzir: quanto mais perto do altar, quanto mais perto de Deus você ministra, maiores são as restrições para a sua vida. Tem alguém aqui? Isso é muito sério. Quanto mais próximo da arca, quanto mais próximo da arca, quanto mais próximo do lugar santo dos santos o indivíduo poderia estar, maiores as restrições estabelecidas sobre a sua vida. Isso é muito claro em Levítico 21, do versículo 10 ao 15 especificamente. Isso é ainda mais claro. O que eu quero dizer com isto? O privilégio do ministério tira alguns privilégios da vida cotidiana. Ninguém pense que só porque eu recebi de Deus um chamado, os meus privilégios aumentaram. Eu tenho a grandiosidade do privilégio de lidar com os oráculos de Deus. Mas lidar com os oráculos de Deus exigirá de mim mais do que exigiria de alguns, ou exigiria de mim, se eu não estivesse tão ligado a esses oráculos. Eu estou falando do peso, da responsabilidade do ministério. O sumo sacerdote era aquele que entrava no lugar santo dos santos uma vez por ano para interceder pelo povo. Ele ia direto para o lugar da intimidade e da presença de Deus.
Não podia viver de qualquer modo. O sacerdote, por sua vez, qual a diferença, pastor, do sacerdote para o sumo? O sumo sacerdote era o líder do serviço do cerimonial. Ele tinha uma função também de caráter jurídico e administrativo na comunidade de Israel. Até que se estabelece a monarquia e os reis recebem a função administrativa. Mas o profeta continua sendo a maior autoridade, o sacerdote continua sendo a maior autoridade espiritual da nação de Israel, o sumo sacerdote. Por exemplo, os sacerdotes poderiam, em protesto, rasgar as vestes. O sumo sacerdote não. E é aí onde Anás quebra a regra da lei mosaica, quando ele, diante de Jesus, rasga as suas vestes. Ele está profanando o mandamento, quebrando a lei. O sacerdote era aquele que ministrava no altar, que coordenava os sacrifícios, que administrava, que fazia a gestão das coisas espirituais do templo e da nação. Os levitas cuidavam da liturgia, supervisionavam o cerimonial da adoração. Era tão sério isto que havia exigências físicas, até exigências físicas, para quem exerceria o ministério. Óbvio que estas exigências físicas do Antigo Testamento apontavam para exigências morais no Novo Testamento, e exigências estas que se aplicam ao caráter moral de Cristo, sobretudo visto que o sacerdócio no Antigo Testamento apontava para o sacerdócio de Cristo e, por conseguinte, para o ministério no ambiente da igreja. Para isso basta ler Hebreus 7, versículo 26, 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 3, quando Paulo orienta sobre o exercício do ministério no ambiente cristão. Ao contrário do que alguns pensam, exercer o ministério, irmão Sérgio, dá uma olhadinha na posição que esse microfone está, faz uma unção e mantém assim todo o culto. Está chique demais. Está bom demais. O exercício do ministério, ao contrário do que alguns acham, não é status. Não é o poder de dominar sobre quem eu considero menor. O exercício do ministério é a responsabilidade de representar Deus no templo, diante do seu povo. É tão grave, diga comigo, é tão grave, repete, é tão grave, irmãos, que no dia de pedir contas, o próprio Deus vai chamar cada ministro na sala. Isso é grave. A Bíblia diz para as pessoas que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Vira para o seu vizinho e fala agora assim: você vai dar conta de você a Deus, nem da sua mulher, nem do seu marido, de você. Agora olha para mim, sabe o que a Bíblia diz de mim? Aponta para mim e diz assim: pastor, a Bíblia diz que você vai dar conta de si mesmo, vai dar conta da sua família e vai dar conta da igreja. Você entendeu? A medida. Você vai dar conta só de você. Eu vou dar conta diante de Deus de mim, da minha família
e da igreja para quem eu estou pregando. E sabe o que é incrível? Que muita gente não leva em conta. Eu não vou dar conta só da igreja que está sob meus cuidados aqui presencial. Os que estão me ouvindo e sendo orientados pela palavra que eu estou pregando e acreditando no que eu estou pregando, também são responsabilidade minha. Dá para medir o peso disso? Porque tem um bocado de pastor que não está medindo. Esse mês, salvo engano, se eu lembro do número, as mídias sociais do pastor Josué Brandão alcançaram cerca de, eu não vou chutar porque eu não vou lembrar, mas passou de 1 milhão de visualizações. 1 milhão de pessoas foram alcançadas. Que lindo! Prega heresia, negão, que tu vai dar conta diante de Deus de 1 milhão de pessoas, bobão. É a isso que eu estou me referindo. É lindo, mas é sério. Por que isso? Porque o evangelho que eu estou pregando, deixa eu ver que hora é essa que eu nem olhei. O evangelho que eu estou pregando é tão sério que o apóstolo Pedro, quando escreveu sobre isso lá na primeira epístola, capítulo 1, versículo 10, dá para projetar para mim? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 12, Pedro diz que os profetas, deixa eu ver se já projetaram, então eu vou encontrar aqui. Não vai dar para eu falar tudo hoje não, vai ficar a metade para a semana que vem. 1, 10 a 12. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Presta bem atenção. Eu já vi pregador dizendo que os anjos queriam pregar o Evangelho. Não, não é isso que Pedro está dizendo. Pedro não está dizendo que os anjos queriam pregar aqui hoje à noite. Mas Pedro está dizendo que acerca dessa salvação que nós desfrutamos, os profetas falaram. E eles bem quiseram saber qual era o tempo da salvação acerca da qual eles profetizavam. Mas o Senhor, pelo Espírito Santo, lhes fez entender que não era para o tempo deles, mas para o tempo futuro, que se aplica em nós, porque a expressão aponta claramente para a dispensação da graça. Pedro conclui a sua fala dizendo que este evangelho que eles pregaram, os anjos desejaram muito bem atentar. A palavra atentar aqui dá a ideia de alguém, o evangelho é tão sério que os anjos ficam como se fosse esticando o pescoço para ver o que vai acontecer. É tão glorioso que mesmo na glória dos céus, os anjos querem enxergar o que Deus está fazendo aqui, através do evangelho. Quando Pedro diz que os anjos estão dando tamanha atenção ao evangelho, é como se ele dissesse: se os anjos estão dando esta atenção de querer enxergar, quanto mais nós, que em nosso estado de pecado fomos contemplados e alcançados pelo evangelho. Ou seja, Pedro está dizendo, é para se levar a sério. E aí eu volto e digo, no Antigo Testamento era tão sério, que em Levítico 21, a Bíblia estabelece algumas regras, e eu vou falar rapidinho sobre elas,
para que alguém fosse ministro do altar. Por exemplo, não podia ser cego. Levítico capítulo 21. Cegueira aqui, lá era cegueira física. No Novo Testamento aponta para aquele que não tem visão. Quantos homens e mulheres exercendo o ministério por hobby, mas sem visão espiritual qualquer, pura diversão, pura vitrine, pura vaidade, mas não enxergam o que Deus está fazendo, querendo fazer e querendo ministrar. Segundo, não poderia ser coxo. Por que não poderia ser coxo? Porque não poderia viver uma vida de desequilíbrio. Espiritualmente fala de desequilíbrio, instabilidade. Gente que agora é e amanhã não. Hoje está na igreja, amanhã não está na igreja. Hoje prega o evangelho, amanhã prega qualquer porcaria. Não pode ser uma pessoa sem equilíbrio. Terceiro, não poderia ter o nariz achatado. Algumas versões antigas falam de rosto mutilado, que para os intérpretes fala de gente que se mete na vida alheia, gente que coloca o nariz onde não é chamado. O ministro do evangelho tem que ser discreto, reservado, cuidadoso, não está bedelhando na vida alheia. Não podiam ter os membros demasiadamente compridos ou membros desproporcionais. Fala de moderação. Fala que aquele que lida com o ministério precisa ser uma pessoa moderada, controlada. Não está explodindo com as pessoas à toa, gritando com as pessoas à toa, dando gargalhadas espalhafatosas, contando piadas sem medida. Precisa ser moderado. O ministro no Antigo Testamento não poderia ter os pés quebrados. Fala daquele que não consegue permanecer de pé. Ambicionam a obra de Deus, mas não se dispõem a fazer nada. Tem gente pensando que ministério é para preguiçoso. Não dei certo na vida, tudo que eu fiz deu errado, eu estou achando que Deus me quer no ministério. Quer não, filho? Quer não? Vem cá, me acompanha para tu ver o ritmo. Quantas horas de trabalho por dia? Porque tem gente que pensa que a vida do pastor se resume ao culto à noite e na hora da pregação. Então o pastor só faz alguma coisa terça-noite, quinta-noite, se não vier para o culto hoje, o pastor não está fazendo nada. Vai, sobe na carroça, vamos junto. Ou seja, gente que quer a posição, mas não tem disposição, não se envolve, não poderia ter as mãos quebradas. Fala de trabalho, disposição para produzir, disposição para gerar. Não poderia ser corcunda. Está lá em Levítico 21. Por quê? Não pode viver olhando para baixo. Vou traduzir. Não pode viver olhando para as coisas da terra, porque seu foco é o céu. O seu foco é as coisas de Deus. Lá em Levítico 21, não poderia ser anão. Por quê? Porque não alcançaria o altar. O altar era alto, para ministrar sobre o altar. Lá vai. Quanta gente que não está à altura do altar onde sobem. Não entendeu a seriedade do altar. Não compreendeu a importância do altar. Depois eu falo disso também como algo espiritual, porque tem gente que pensa que o templo e o altar é só um ponto elevado na igreja.
Há um simbolismo espiritual muito elevado. Não poderia ter Belinda nos olhos. O que era Belinda? É aquela disfunção, vou usar esse termo, que causa nos olhos uma mancha embranquiçada, que distorce a visão. Então, o ministro do Evangelho não pode ter a visão distorcida, não pode ter a visão embaçada, precisa ver com clareza. Não tem certeza? Para. Quantos erros cometidos por causa de atitudes tomadas diante de uma visão embaçada. Reduz a velocidade. Se tem fumaça na pista, reduz a velocidade. Vai devagar. Um sacerdote lá no Antigo Testamento não podia ter sarna. Imagina aí o cara no altar, lidando com as coisas espirituais. Eu conheci um camarada, pode falar? De vez em quando, no meio do culto, ele abria um botão da camisa, fazia assim. Era um hábito tão constante que ele não percebia. Ele não percebia. Mas vamos lá. Sarna aqui, coceira, problemas na pele, na verdade uma escabiose. Fala de gente fofoqueira. Bom, ministros do altar não podem ser fofoqueiros, ficar falando mal da vida alheia, sentando em mesa de restaurante para falar dos outros. Que isso sirva. Porque é incrível como tem sido comum para muitos. Não poderiam ter testículos quebrados. O que é testículo quebrado ali? Incapacidade de gerar filhos. Porque pastores precisam gerar filhos espirituais e ministeriais. Se não gera filhos, não está cumprindo o propósito. Estou falando sobre lidar com as coisas espirituais. Estar no púlpito ministrando é muito mais do que o simples aparecer na tela. Diga para o seu vizinho, é grave. Vou te dizer mais algumas coisas e a gente para. Não vou me esforçar para terminar hoje. E nem vou passar da hora. Não der para terminar hoje, termina semana que vem. Eu tenho uma série de pregações sendo preparada que eu já falei aqui que vai demorar 10 anos. Então, está na hora de desacelerar e não ter pressa para terminar a pregação. 10 anos, pastor? O amanhã a Deus pertence. É verdade. Mas planejar pertence a nós. Vamos lá, olha a seriedade. Hebreus capítulo 5, versículo 4 e 6. Quando o escritor da epístola aos Hebreus está falando do ministério, ele diz assim: ora, ninguém toma para si esta honra, senão aquele a quem Deus chama. Existem muitos pastores e ministros que se tornaram pastores e ministros porque tomaram para si a honra, mas Deus não chamou. Chegaram lá porque tiveram alguém para promovê-lo, chegaram lá porque de algum modo construiu um lobby para chegar lá, assumiram a função porque manipularam o resultado, forçaram o resultado, sentaram na cadeira porque antes de sentar puxou o tapete de alguém. Mas presta atenção, ninguém toma para si esta honra, senão aquele a quem Deus chama.
E no ministério, Deus tem compromisso com quem Ele chamou. Lembre-se que um dia vai acontecer no julgamento, que muitos vão chegar para Ele e vão dizer assim: Senhor, eu profetizei em Teu nome, em Teu nome expulsei demônios. Veja que ali não está falando de gente improdutiva no reino, está falando de gente que de alguma forma exerce ministério. Expulsei demônios em Teu nome, em Teu nome eu curei enfermos. E Deus vai olhar e vai dizer assim: quem é você? Não me lembro de ter lhe chamado. Não me lembro de ter lhe comissionado para fazer nada disso que você fez. Não te conheço. Dá licença que eu não sei quem é você. As pessoas leem a Bíblia sem ponderar o peso das suas palavras. Essa geração blá 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 romantizou a Bíblia. Mas o Senhor está falando aqui da seriedade do ministério. Ninguém toma para si esta honra senão aquele a quem Deus chama. Pregador famoso me disse um dia na hora do jantar: olha só, Deus chamou você para ganhar almas. Você é um ganhador de almas. Fulano é um ganhador de almas, fulano é um ganhador de almas, mas Deus não me chamou para ganhar almas. Eu disse a ele: desculpa, mas a primeira pergunta que você vai ter que fazer é se Deus te chamou. Porque se o teu chamado não inclui ganhar almas, é muito provável que você não tenha sido chamado. Gente que não tem prazer em servir a Deus e ao seu reino. Paulo, o apóstolo. Paulo não tinha a pregação como hobby, igreja. Paulo não tinha a pregação como uma aventura, muito menos como uma profissão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: porque a mim é imposta esta obrigação. Deus me impôs isto como obrigação. E Paulo diz assim: e ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Tem gente fazendo disso Querido, preste atenção. Se a tua alma não sofre, eu não estou falando de você entender que te perseguirem, falar mal de você e tá, que é normal, eu não estou falando disso. Mas eu estou dizendo, se o ministério não leva a tua alma ao sacrifício, à dor, o tempo inteiro, alguma coisa precisa ser questionada. Paulo chama de dor de parto, gente. Quem já ganhou neném, levanta a mão. Ia levantando a minha. Quem já ganhou neném, levanta a mão, por favor. É confortável? É uma delícia? Paulo está dizendo: o ministério não me gera conforto. Tem um momento que Paulo diz assim: além de todas as coisas que pesam sobre mim, ainda há uma pressão interior. Deus sabe a pressão que os verdadeiros chamados sentem no seu interior, pela vontade de fazer o que não podem, pelo dever de fazer o que não querem, pelo querer de fazer o que não lhes é permitido, e assim vai. A minha imposta é essa obrigação. Ministério não é aventura, o altar não é palco.
Deus não usa artistas, Deus usa vasos. E está na hora de repensarmos a nossa vida e a nossa jornada. E eu vou terminar. Lidar com o ministério como se estivesse lidando com uma profissão, com um hobby, com uma aventura, é arriscado demais. Porque o ministro do altar é aquele cidadão a quem o dono da fazenda entregou 2 talentos, 3 talentos, 5 talentos. É aquele dono de uma mina de ouro que entregou a mina para os seus servos e disse: cuida. O pastor é aquele camarada a quem o fazendeiro disse assim: eu vou viajar, mas está aqui a minha fazenda, eu te entrego para você. Isso tudo é parábola de Jesus. Eu te entrego para você gerenciar. Cuida dos meus servos, dos empregados, dos supervisores, distribui tarefas. Quando o dono da fazenda foi embora, o camarada que recebeu a gerência da fazenda sentou e disse assim: ai, ai, que vida, consegui o que eu queria, agora vocês vão se ver na minha chibata. E começa a bater em todo mundo, que afinal de contas eu sou o cabeça, o chefe confia em mim. Quando você menos espera, o cavalo do chefe abre a cancela. Cheguei. Vem cá, traz os relatórios de tudo que você fez. Traz os relatórios da maneira que você tratou os meus servos. Traz o relatório da maneira como você lidou com aqueles que estavam debaixo da tua orientação. Só porque você achava que era chefe, você entendeu que podia surrar um, mandar o outro embora da casa, humilhar o outro. Agora vamos conversar. Ai, como tem gente pensando que Deus é príncipe de conto de fadas. Como tem gente pensando que Deus é um velho decrépito. Ai, como tem gente pensando que Deus é o dono da fábrica de chocolate. Ele é justo, juiz e rei. Quem está aqui, quem está no online, quem vai ouvir essa mensagem depois, repensa seu chamado, repensa seu ministério. Se Deus lhe chamou, leve a sério. Se Deus não lhe chamou, renuncie. Sai de problema. Penúltimo lugar, Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, versículo 11, e diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Quem deu? Deus, Ele mesmo deu. Mas, gente, isso é tão sério que me cansa. Título ministerial virou concorrência. Para começar, pouca gente sabe que Efésios 4:11 não é título. Pastor não é título, profeta não é título, apóstolo não é título, evangelista não é título, mestre não é título, é ofício, é função, é serviço, é unção específica para ministério específico.
O único título de ministério na hierarquia ministerial do Novo Testamento é presbítero. Presbítero é título. Presbítero, bispo, ancião é título. Faz parte da estrutura hierárquica da igreja. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre é unção específica. Eu não preciso ter carteira de apóstolo para receber a unção apostólica. Só que está um negócio tão sem graça que banalizou. Desculpa, eu não quero magoar, pelo amor de Deus, eu estou com muito temor. Mas tem uns camaradas aí se chamando de apóstolos que ele nem sabe o significado de apostolado. Nem sabe. Encontrei um amigo. Ô meu irmão Paz, tudo bem? Fui ordenado ao pastorado. Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor, parabéns, Deus abençoe. Tempo depois, eu fui convidado para pregar numa igreja. E lá ele estava. E na minha saudação eu disse: eu quero saudar o pastor fulano, que bom te rever. Ele levantou e fez assim: já sou bispo. Eu disse: ô bispo, Deus abençoe sua vida, que prazer. Aí um dia eu fui chamado para um café com os amigos. Ele estava no café e eu falei: bispo, como vai? Já fui ordenado a apóstolo, varão. Qual é o critério, gente? Está parecendo aqueles cursinhos de ministério vendido a preço de banana. Ei, isso é questão de unção. Unção quem dá não é a denominação reconhece. Unção quem dá não é a instituição. Unção quem dá não é a barraca de banana no final de feira. Unção quem dá é o Espírito de Deus. E se ele não der, você tem a carteira, mas não tem o chamado. Tem a credencial, mas não tem a unção. Tem a barboma, mas não tem o óleo descendo sobre a cabeça. Se eu creio no ministério apostólico para a atualidade, estão perguntando aí. Se eu creio no ministério apostólico para a atualidade, creio, mas não da maneira mercantilizada e banal que estão fazendo. Congreguei com um pastor em São Paulo. Meu cunhado, minha irmã congregaram comigo. Eu congregava com eles, eu morava com eles na época. E o nosso pastor, um sargento do exército, um negrão assim dessa altura, tinha a mão que parecia uma pá. E quando ele fechava a mão e batia no púlpito assim, o púlpito parecia que abria no meio, tanto que o púlpito era de madeira. E ele dizia assim: tem pastor que vai para o inferno só porque é pastor. E um dia eu cheguei para ele e falei: pastor Raimundo, me explica aí. Pastor que não é pastor e está dirigindo o rebanho, vai fazer o rebanho inteiro se perder. A conta dele é mais alta do que a conta de todos. Lidando com o ministério. Manda eu parar. Terça-feira que vem eu vou dar uma sequência nisso aqui, porque não vai dar para eu falar hoje. Eu vou te mostrar sobre o juízo divino sobre quem exerce o ministério sem ser chamado. O juízo divino sobre quem exerce ministério sem ser chamado. Vamos lá. Ele mesmo deu, é Ele quem dá, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
outros para pastores e mestres. Só para ficar simples, qual é a característica de alguém que tem ministério apostólico? Faz assim, por favor. Pode fazer assim, por favor. Esqueça o polegar. Faça os outros dedos encontrar com o vizinho face a face. Faça o mindinho encontrar com o anelar face a face. Faça o médio encontrar com o midinho face a face. Quem consegue? Faça o indicador encontrar com o anelar face a face. Quem consegue? Não. Agora pegue o polegar e faça ele encontrar com os outros face a face. Sabe o que é o ministério apostólico? É aquele a quem Deus deu unção e habilidade para navegar em todos os ministérios com a mesma facilidade, com a mesma liberdade. Não se sinta menor se Deus não lhe deu a unção para navegar em todos os ministérios com a mesma habilidade. Se Deus só te deu o ministério de mestre, se alegre, se agrade, sirva com alegria, seja mestre de excelência. Se Deus só te deu o ministério pastoral, cuida do rebanho, zela do rebanho, alimenta o rebanho, nutre o rebanho, cuida de pessoas, resgata pessoas. Essa é a sua missão. Se alegre. Por quê? Porque Deus não vai cobrar de você aquilo que Ele não te deu. Se Deus te deu apenas o ministério de evangelista, pregue, seja fervoroso, ganhe almas, salve almas, faça cruzadas, faça projetos de evangelismo, se alegre. Se Deus lhe deu o ministério de profeta, não confunda ministério de profeta com dom de profecia, é diferente, tá? Mas se Deus te deu autoridade profética, use-a para a glória de Deus. E se Deus te deu a capacidade de navegar nos 5 ministérios, não se empolgue, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Ai, como eu amo Deus. Como é linda a maestria do Espírito Santo na igreja. Como é dinâmica a ação do Espírito na casa. Só falta nós entendermos a seriedade das questões espirituais. Deixa eu te falar uma coisa para a gente orar. É o último ponto da observação de hoje. O ministério não é cargo de gerência. Tenho um amigo. Ele é executivo de uma multinacional cujo escritório está na Avenida Paulista. Ele tem no escritório da empresa que dirige 620 funcionários no escritório. A empresa pagou para ele um doutorado na Alemanha. E na tese de doutorado dele, ele levantou uma questão e ele disse: é mais fácil dirigir uma empresa com 620 funcionários do que pastorear uma igreja com 20 membros. E eu falei com ele: justifica para mim aí esse argumento. Ele disse: é muito simples. Simples. Funcionário não me atende, eu digo para ele: passa no setor pessoal. Demito ele, contrato outro. Membro da igreja me dá trabalho, como é que eu demito? Como é que eu mando embora? É isso. Ser pastor não é cargo de gerência, é ser mãe, é ser pai, é ser irmão, é ser amigo, é ser servo, é ser líder, é ser profeta, é ser mestre,
é ser psicólogo, é ser lixeira, porque às vezes o camarada chega no gabinete e só traz lixo, e você recebe e guarda, e não pode pegar de volta e jogar na cabeça dele. Quando ele vai embora, você arruma um lugar para despejar. Não é cargo de gerência. Olha para mim, Saul foi reprovado naquilo que fez, pensando em agradar a Deus, mas que não havia sido chamado para fazer. Saul foi reprovado naquilo que fez, pensando que iria agradar a Deus, mas que não foi chamado para fazer. Muita gente se estragando, porque não compreendeu que Deus estabeleceu cada um para cumprir propósito, e é justamente no cumprimento do propósito que a obra é realizada. Nem todo pastor é pregador, nem todo pregador é pastor. A alguns Deus deu a habilidade de navegar em 2 ministérios, em 3, nos 5. A outros Deus deu especificidade. É aqui que eu te quero. Faça com excelência, lembrando, pastores, câmera, pastores que me ouvirão depois, cada um vai dar conta do que fez no seu ministério a Deus. O ministério é espiritual. Antes de ser horizontal, é vertical. A resposta é ao Senhor. Fica de pé, por favor, quem puder. Terça-feira eu continuo. Vamos falar sobre lidando com o ministério mais uma semana. Isso é sério. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar pelos vocacionados esta noite. Eu quero orar por quem tem um chamado, por quem já está no ministério. Se você quiser sair do seu lugar, pode vir. Eu quero orar por quem tem paixão por fazer a obra de Deus. Tenha medo não. Quem chama, capacita. Quem capacita, envia. Quem envia, provê. Quem provê, respalda. Tenha medo não. Deus garante. Tem hora que dá susto, mas Deus garante. Eimai o costo e mancho e mai levassadagai. O Senhor vai te usar. É fazer uma entrega plena e dizer assim: Senhor, na área que o Senhor quiser me usar, me usa. Como pastor, como evangelista, como administrador, porque Paulo cita o dom de administrar em Romanos 12. Mas naquilo que eu vou fazer, eu quero fazer para o teu reino. Eu quero glorificar o teu nome. Mas em nome de Jesus, que o Senhor não permita que nós nunca brinquemos com o altar. Eu conheço um pastor, já vou orar com vocês, pode estar já em devoção. Ele já está jubilado, ele já é um homem hoje de seus 90 anos. Pastor José Luiz o conhece. Pastor Antônio Bandeira. Pastor Antônio Bandeira foi pastor dos meus pais, foi meu pastor na minha infância. Ele era dono de supermercados, de farmácias. Quando Deus o chamou para o ministério, ele disse a Deus: eu? Deixar meus negócios para ir cuidar de igreja? Vou não, o senhor pode chamar outro. No outro dia o pastor Antônio Bandeira, ele tem até hoje, me parece que é o dedo mindinho da mão esquerda. Eu acho que é o da mão esquerda. Essa junta, essa curvinha aqui do dedo dobrou, e a ponta do dedo colou aqui, virou aqui. Seu dedo dobra no meio, a dele dobrou aqui, e a ponta colou aqui. E o incrível é que não voltou.
Permaneceu pro resto da vida. E ele disse que Deus falou com ele assim: isso aí é só para você saber o que eu posso fazer com o seu corpo todo. Ele falou com Deus: o senhor pode deixar meu corpo todo em paz e me usar, porque eu vou para o ministério. E foi servir. Deus lhe chamou? Deus lhe chamou. Vou te dizer uma coisa: se Deus lhe chamou, não tem para onde correr. Essa chama vai te perseguir, dormindo, na empresa, onde você estiver, essa chama vai te importunar. Você vai dizer não quero, e Deus vai provocar isso no seu coração. Conheço moça que dizia: não caso com um pastor nunca na minha vida. Aí não casou com um pastor, casou com um rapaz que não era pastor, e lá depois de casada Deus o tornou um pastor. Conheço gente que disse: não casou com um pastor, mas nem camurrinha. Não deu certo, casou com um pastor. Porque quando Deus chama, você faz a volta ao mundo e Ele te encontra em alguma curva. E o livre-arbítrio, pastor, pergunta para Jonas, pergunta para Paulo: a minha imposta essa obrigação. Deus não perguntou para Paulo: você quer? Deus disse assim: vai. Espírito Santo, Espírito Santo, eu vou pedir algo, Senhor. Espírito Santo, Adegai osto e manto, failo da santo e decast. Espírito Santo, Espírito Santo, desce uma nuvem da tua presença neste lugar agora. Desce uma nuvem da tua presença aqui agora. Desce, desce. Desce como a neve cobre os montes. Desce uma nuvem neste lugar como a névoa cobre a relva. Desce uma nuvem da tua presença neste lugar como as nuvens cobrem o cume dos picos mais elevados. Desce uma nuvem da tua presença neste lugar como o sereno que molha toda a grama no jardim. Espírito Santo, neste lugar, nesta casa, em cada fileira, agora não apenas sobre os que estão aqui diante do altar, sobre toda esta igreja, paira uma atmosfera da tua presença agora. Que o coração do teu povo seja quebrantado pelo sentimento da tua presença, Senhor. Aquele irmão e irmã que nunca mais foi renovado em línguas estranhas, que haja um coral de línguas agora neste lugar. Jesus, torna esta igreja uma igreja experimentada na experiência pentecostal, na vivência do avivamento, na vivência dos dons espirituais. Oh, que a tua glória encha esta casa, e que ninguém saia daqui esta noite sem sentir um toque revolucionário da graça. Abraça, abraça, Senhor, abraça, Senhor, abraça. Espírito Santo, dá um abraço, Espírito Santo, um abraço literal na alma desse homem, na alma dessa mulher. Explode o vulcão que está preso dentro dele, faz abrir a fonte dentro desta rocha, faz jorrar um rio da tua plenitude. Deus, eu peço sobre a tua casa nesta noite, sobre os que estão online comigo, que a glória alcance sua casa, a cabine do caminhão, a sala da casa,
a sala do hospital, que a tua glória enche agora, lá na guarita, lá no táxi, unção poderosa de Deus, unção poderosa de Deus, vem sobre este lugar. 3, em nome do Pai. 2, em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Recebe agora uma descarga da presença de Deus.